Meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A história de hoje é As Aventuras de Covan, o do cabelo castanho. Essa história faz parte dos contos celtas. Os contos celtas costumavam ter fadas, elfos, gigantes, duendes e outros seres mágicos. As histórias geralmente retratam heroísmo, aventura e romance. A magia era um tema geral e aparece em mais do que alguns contos. Essa é uma história para você dormir, ouvir algo para relaxar. Então escute a minha voz, pois a história vai começar. As Aventuras de Covan. Na margem do oeste, onde as grandes colinas se erguem com os pés no mar, morava um pastor de cabras e sua esposa, junto com seus 3 filhos e uma filha. Os rapazes pescavam e caçavam o dia todo, enquanto a irmã levava os cabritos para pastar na serra, ou ficavam em casa ajudando a mãe a consertar as redes. Por vários anos todos viveram felizes juntos, quando um dia a menina estava na colina com as crianças. O sol escureceu e o ar frio, como uma espessa névoa branca, veio rastejando do mar. Ela se levantou com um arrepio e tentou chamar os irmãos, mas a voz morreu em sua garganta e braços fortes pareciam segurá-la. Alto era o lamento na cabana à beira-mar quando as horas passaram e a donzela não aparecia. Muitas vezes o pai e os irmãos pularam, pensando ter ouvido seus passos, mas na escuridão densa mal podia ver sua própria mão, nem podia dizer onde ficava o rio, nem onde ficavam as montanhas. Uma a uma as crianças foram chegando em casa e a cada dia alguém corria para abrir a porta, mas nenhum som quebrava o silêncio. Durante a noite ninguém dormiu e quando amanheceu a névoa se dissipou. Eles procuraram a donzela por mar e por terra, mas nunca um traço dela foi encontrado em qualquer lugar. Assim, 1 ano e 1 dia se passaram, e ao final, Gorla dos rebanhos e sua esposa pareciam ter envelhecido de repente. Seus filhos também estavam mais tristes do que antes, pois amavam muito a irmã e nunca pararam de chorar por ela. Finalmente, Ardan, o mais velho, chamou e disse: Já se passou 1 ano e 1 dia desde que nossa irmã foi tirada de nós, e esperamos com dor e paciência que ela voltasse. Certamente algum mal aconteceu com ela, ou ela teria nos ouvido ou dado um sinal para que colocasse o nosso coração em paz. E jurei a mim mesmo que meus olhos não conheciam o sono até que, vivo ou morto, eu a encontrasse. Se você jurou, não deve manter seu voto, respondeu Gorla. Mas seria melhor se você tivesse pedido licença para o seu pai antes disso tudo. No entanto, já que é assim, sua mãe fará um bolo para você levar em sua jornada. Quem pode dizer quanto tempo pode ser? Então a mãe se levantou e passou não um bolo, mas 2, um grande e um pequeno. Escolha, meu filho, disse ela. Você quer o bolo pequeno, com a bênção de sua mãe, ou o bolo grande, sem, porque deixou o seu pai de lado e assumiu a responsabilidade de fazer um voto? Eu quero o bolo grande, respondeu o jovem, pois de que adiantaria a bênção da minha mãe se eu tivesse morrendo de fome? E pegando o bolo grande, ele seguiu no caminho. Em frente ele caminhou, sem deixar que nem a colina nem o rio o impedissem. Rapidamente ele caminhou, rapidamente como o vento que soprava montanha abaixo.
As águas e as gaivotas observavam os seus ninhos enquanto ele passava, deixando o cervo para trás. Mas por fim ele parou, pois a fome o dominara e ele não conseguia mais andar. Tremendo de cansaço, sentou-se numa pedra e partia um pedaço de bolo. Poupe-me um bocado, Ardan, filho de Gorla, pediu o corvo, esvoaçando em direção a ele. Procure comida em outro lugar. Ó portador de más notícias, respondeu Ardan, filho de Gorla. É pouco o que tenho para mim. E ele se espreguiçou por algum momento, depois se levantou novamente. Ele continuou andando até que os pássaros voaram para o seu ninho, e o brilho desapareceu no céu, e uma escuridão caiu sobre a terra. E assim por diante, até que finalmente viu um feixe de luz saindo de uma casa e correu em sua direção. A porta foi aberta e ele entrou, mas parou quando viu um velho deitado em um banco perto do fogo, enquanto sentada à sua frente estava uma donzela penteando as mechas de seu cabelo dourado com um pente de prata. Bem-vindo, meu jovem, disse o velho, virando a cabeça. Sente-se, aqueça-se e conte como vai o mundo exterior. Faz muito tempo que não o vejo. Todas as minhas notícias são que estou procurando serviço, respondeu Ardan, filho de Gorla. Eu vim de muito longe desde o nascer do sol e fiquei feliz em ver os raios de uma lâmpada fluindo na escuridão. Preciso de alguém para pastorar as minhas 3 vacas pardas, que não têm chifres, disse o velho. Se pelo período de 1 ano você puder trazê-los de volta para mim todas as noites antes do pôr do sol, eu farei um pagamento que satisfarás sua alma. Mas assim a garota ergueu os olhos e respondeu rapidamente. O mal acontecerá se ele ouvir sua oferta. Conselho não solicitado não vale nada, respondeu prudentemente. Ardan, filho de Gorla, seria pouco para o que estou apto se não pudesse levar 3 vacas para pastar e mantê-las a salvo de lobos que podem descer das montanhas. Portanto, bom pai, irei trabalhar com você ao raiar do dia e não pedirei pagamento até o raiar de 1 ano novo. Na manhã seguinte, o sino do cervo não foi ouvido entre as samambaias, antes que a donzela com cabelos dourados ordenhasse as vacas e as conduzissem em frente à cabana onde o velho e Ardan, filho de Gorla, os esperavam. Deixe-os vagar por onde quiserem, disse ele ao seu servo, e nunca procure desviá-los do seu caminho, pois eles conhecem bem os campos de boa pastagem. Mas tome cuidado para seguir sempre atrás deles, e não permita que nada que você veja e nada que você ouça o leve a deixá-los. Agora vá, e que a sabedoria vá com você. Quando ele parou de falar, ele tocou a testa das vacas e elas caminharam, seguiram o caminho, com as outras 2, uma de cada lado. Como havia sido ordenado, atrás deles veio Ardan, filho de Gorla, regozijando-se em seu coração por um trabalho tão fácil ter caído sobre ele. No final do ano, pensou ele, havia dinheiro suficiente em sua bolsa para levá-lo a país distante, onde sua irmã poderia estar, e enquanto isso alguém poderia passar para lhe dar notícia dela. Assim ele falou consigo mesmo quando seus olhos caíram sobre um galo dourado e uma galinha prateada correndo rapidamente pela grama à sua frente. Em um momento as palavras que o velho havia proferido desapareceram de sua mente e ele começou a persegui-lo. Eles estavam tão perto que ele quase podia agarrar suas caudas, mas cada vez que ele tinha certeza de que poderia pegá-los, seus dedos se fechavam no ar vazio. Por fim, ele não conseguiu mais correr e parou para respirar, enquanto o galo e a galinha continuavam como antes.
Então ele se lembrou das vacas e, um tanto assustado, voltou para procurá-las. Felizmente, eles não se afastaram muito e estavam se alimentando silenciosamente na grama verde e espessa. Adam, filho de Gorla, estava sentado sobre uma árvore quando viu um cajado de ouro e um cajado de prata, dobrando-se de maneira estranha no prado à sua frente, e se levantando, ele correu em direção a eles. Ele os seguiu até se cansar, mas não conseguiu alcançá-los, embora parecesse sempre ao seu alcance. Quando finalmente desistiu da busca, seus joelhos tremiam sob ele de tanto cansaço, e ele ficou feliz em ver uma árvore crescendo perto, carregada de frutos de vários tipos, dos quais comeu avidamente. O sol já estava baixo no céu e as vacas pararam de se alimentar e voltaram para casa novamente, seguidas por Ardan, o filho de Gorla. À porta do estábulo, a donzela os esperava, e sem dizer nada ao rebanho, sentou-se e começou a ordenhar. Mas não era leite que corria em seu balde. Em vez disso, estava cheio de uma fina corrente de água. E quando ela se levantou da última vaca, o velho apareceu ao lado de fora. Infiel, você traiu a confiança, disse ele a Ardan, filho de Gorla. Nem por um dia você poderia manter a verdade. Bem, você terá a sua recompensa imediatamente, para que outros possam receber advertências suas. E agitando a sua varinha, ele tocou com ela o peito do jovem, que se tornou um pilar de pedra. Agora Gorla dos rebanhos e sua esposa estavam cheios de pesar por terem perdido um filho, assim como uma filha, pois nenhuma notícia havia chegado a eles de Ardan, seu primogênito. Por fim, quando 2 anos e 2 dias se passaram desde que a donzela foi pastar nas montanhas e não foi mais vista, Ruais, segundo filho de Gorla, levantou-se na manhã e disse: o tempo é longo sem a minha irmã e Ardan, meu irmão, por isso jurei procurá-los onde quer que esteja. E o pai respondeu: melhor seria se primeiro tivesse pedido meu consentimento e o da sua mãe, mas como você jurou, você deve fazer. Depois mandou a mulher fazer um bolo. Mais uma vez, ela fez 2 e ofereceu a Ruais a sua escolha, tal como fizera Ardan. Como Ardan, Ruais escolheu o bolo grande e, não abençoado, partiu, fazendo sempre, embora não soubesse, o que Ardan havia feito. Então, desnecessário é contar o que aconteceu com ele, até que ele também se tornou um pilar de pedra, na colina atrás da cabana, para que todos os homens pudessem ver o destino que aguardava aqueles que quebravam sua fé. Mais 1 ano e 1 dia se passaram, quando Covan, o de cabelos castanhos, filho mais novo de Gorla dos rebanhos, certa manhã falou aos seus pais dizendo: faz mais de 3 anos que minha irmã nos deixou. Meus irmãos também se foram, ninguém sabe para onde. De nós 4, nenhum resta além de mim. Não, portanto, desejo procurá-los, e rogo a você e a minha mãe que não coloquem nenhum obstáculo em meu caminho. E o pai responde: vá então, e leve nossa bênção com você. Assim a esposa de Gorla dos rebanhos fez 2 bolos, um grande e outro pequeno, e Covan pegou o pequeno e começou sua busca. No bosque sentiu fome, pois havia andado muito. Sentou-se para comer. De repente uma voz atrás dele gritou: um pouco para mim, um pouco para mim. E olhou em volta e ele viu um corvo negro do deserto. Sim, você terá um pouco, disse Covan, o do cabelo castanho. E partiu um pedaço. Ele se estendeu para o corvo, que o comeu com avidez. Então Covan levantou-se e avançou, até que viu a luz da cabana fluindo diante dele, e ficou feliz porque a noite estava chegando. Talvez eu encontre algum trabalho lá, pensou ele, e pelo menos ganharei dinheiro para me ajudar na minha busca,
pois quem sabe até onde a minha irmã e os meus irmãos podem ter vagado. A porta estava aberta e ele entrou, e o velho deu-lhe boas-vindas, e a donzela de cabelos dourados também. Como aconteceu antes, ele foi oferecido pelo velho para pastorar suas vacas, e como ela havia feito com seus irmãos, a donzela o aconselhou a deixar esse trabalho de lado. Mas em vez de responder rudemente, como Ardan e Ruais, ele agradeceu-lhe com cortesia, embora não tivesse intenção de lhe atender, e ele ouviu as advertências e palavras de seu mestre. No dia seguinte, ele partiu ao amanhecer com as vacas pardas à sua frente e seguiu pacientemente aonde quer que elas levassem. No caminho, ele viu o galo de ouro e a galinha de prata, que correram ainda mais perto dele do que os seus irmãos. Muito tentado, ele desejou persegui-los, mas lembrando-se do tempo em que fora instruído a não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, com um grande esforço, desviou os olhos. Então os bastões de ouro e prata pareciam brotar da terra diante dele, mas dessa vez ele também venceu. E embora o fruto da árvore mágica quase tocasse a sua boca, ele o afastou e continuou a andar. Naquele dia as vacas vagaram mais do que nunca, e nunca paravam até chegarem a um pântano, onde a urze estava queimado. O fogo era feroz, mas as vacas não deram atenção e caminharam firmemente através dele. Covan, o dos cabelos castanhos, seguiu-as. Em seguida, eles mergulharam em um rio espumante, e Covan mergulhou atrás deles. Embora as águas chegassem acima de sua cintura, do outro lado do rio havia uma ampla planície, e aqui as vacas se deitavam enquanto Covan olhava ao seu redor. Perto dele havia uma casa construída de pedras amarelas, e dela vinha doces canções. E Covan ouviu, e seu coração se iluminou dentro dele. Enquanto ele esperava, correu até ele um jovem, mal capaz de falar tão rapidamente que ele corria, e gritou alto: Apresse-se, apresse-se, Covan, o de cabelos castanhos, pois suas vacas estão no milho, e você deve expulsá-las. Não, disse Covan sorrindo. Seria mais fácil você expulsá-los do que vir até aqui para me contar. E continuou ouvindo a música. Logo o mesmo jovem voltou e gritou com a respiração ofegante: Sobre ti, Covan, filho de Gorla, que fiqueis aí boquiaberto, pois nossos cães estão perseguindo suas vacas e você deve expulsá-los. Não estão, respondeu Covan, como antes. Seria mais fácil para você parar seus cachorros do que vir até aqui para me contar. E ele ficou onde estava até que a música cessou. Então ele se virou para procurar as vacas e as encontrou todas deitadas no lugar onde havia deixado. Mas quando viram Covan, levantaram-se e voltaram para casa, tomando um caminho diferente daquele que havia trilhado de manhã. Dessa vez, eles passaram por uma planície tão nua que um alfinete não poderia ficar ali sem ser notado. Mas Covan viu com surpresa um totro e sua mãe se alimentando ali, ambos tão gordos como se tivessem pastado na grama mais rica. Mais adiante, eles cruzaram outra planície, onde a grama era densa e verde, mas nela estavam alimentando um troto e sua mãe, tão magra que dava para contar suas costelas. E mais adiante, o caminho os conduziu pelas margens de um lago onde flutuavam 2 barcos, um cheio de jovens alegres e felizes, viajando para a terra do sol, e outro com formas sinistras, vestidas de preto, viajando para a terra da noite. O que essas coisas podem significar? Disse Covan para si mesmo, enquanto seguia suas vacas. A escuridão agora caiu, o vento uivava, e torrentes de chuvas caíam sobre ele.
Covan não sabia até onde eles ainda teriam de ir, ou mesmo se estavam no caminho certo. Ele não conseguia nem ver suas vacas. O seu coração se apertou, temendo que, afinal, ele não tivesse conseguido trazê-las de volta em segurança. O que ele deveria fazer? Ele esperou assim, pois não poderia ir nem para frente nem para trás, até que sentiu uma grande pata amigável em seu ombro. Minha caverna é logo aqui, disse o cão de mau humor, de quem Covan, filho de Gorla, tinha ouvido falar muito. Passe a noite aqui, e você será alimentado com carne de cordeiro e deixará de lado 3/3 do seu cansaço. E Covan entrou, jantou e dormiu, e pela manhã levantou-se o novo homem. Adeus, Covan, disse o cão de mau humor. Que o sucesso vá com você, pois você pegou o que eu tinha para dar e não zombou de mim. Então, quando o perigo for seu companheiro, chame por mim, e eu não falharei com você. Com essas palavras, o cão de mau humor desapareceu na floresta e Covan foi procurar suas vacas, que estavam paradas na depressão onde a escuridão as havia atingido. Ao avistar Covan, o dos cabelos castanhos, eles seguiram em frente, Covan sempre seguindo atrás deles, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Durante todo o dia eles caminhavam e quando a noite caiu, eles estavam em uma planície estéril com apenas rochas como abrigo. Devemos descansar aqui o melhor que pudermos, falou Covan para as vacas, e eles inclinaram sua cabeça e se deitaram no lugar onde estavam. Então veio o corvo negro de Cornancreig, cujos olhos nunca fechavam e cujas asas nunca se cansavam. E ele tremulou diante da face de Covan e disse-lhe que conhecia uma fenda na rocha onde havia comida em abundância e musgo macio para a cama. Vá comigo para lá, disse ele a Covan, e você deixará de lado 3/3 do seu cansaço e partirá pela manhã revigorado. E Covan ouviu agradecido suas palavras e ao amanhecer ele se levantou para buscar suas vacas. Até a próxima, gritou o corvo negro. Você confiou em mim e aceitou tudo o que eu tinha a oferecer em troca da comida que me deu. Então, se no futuro você precisar de um amigo, chame-me e eu não faltarei com você. Como antes, as vacas estavam paradas no lugar onde ele as havia deixado, prontas para partir. Durante todos aqueles dias, eles caminharam sem parar. Covan, filho de Gorla, caminhava atrás deles, até que a noite caiu enquanto eles estavam nas margens de um rio. Não podemos ir mais longe, falou Covan para as vacas. E eles começaram a comer a grama ao lado do riacho, enquanto Covan os ouvia e ansiava por alguma ceia também, pois eles haviam viajado muito e seus membros estavam fracos sob ele. Então ouviu um barulho nas águas a seus pés e apareceu a cabeça da famosa lontra Dorrandon do riacho. Confie em mim e eu encontrarei para você calor e abrigo, disse Dorrandon, para comer peixe em abundância. E Covan foi com ele agradecido e comeu e descansou, e deixou de lado 3/3 do seu cansaço. Ao nascer do sol, ele deixou seu leito de algas marinhas secas que havia subido com a maré e com o coração agradecido despediu-se de Dorrandon. Por que você confiou em mim e aceitou o que eu tinha a oferecer? Você me fez seu amigo, Covan, disse Dorrandon. Se você estiver em perigo e precisar de ajuda, de alguém que saiba nadar em um rio ou mergulhar sobre uma onda, chame-me e eu irei até você. Então ele mergulhou no riacho e não foi mais visto. As vacas estavam prontas no lugar onde Covan as havia deixado, e elas viajaram durante todo o dia até que, quando caiu da noite, chegaram à cabana.
De fato, o velho ficou alegre quando as vacas foram para os seus estábulos e ele viu o rico leite que escorria para o balde da donzela de cabelos dourados como pente de prata. Você fez bem, de fato, disse ele a Covan, filho de Gorla. E agora o que você teria como recompensa? Não quero nada para mim, respondeu Covan, o de cabelos castanhos. Mas peço-lhe que me devolva meus irmãos e minha irmã, que nos perdemos há 3 anos. Você é sábio e conhece a tradição das fadas e das bruxas. Diga-me onde posso encontrá-los e o que devo fazer para trazê-los à vida novamente. O velho olhou grave para as palavras de Covan. Sim, realmente eu sei onde eles estão, respondeu ele. E não digo que eles não possam ser trazidos à vida novamente, mas os perigos são grandes, grandes demais para você superar. Diga-me o que eles são, disse Covan novamente, e eu saberei melhor se eu poderei vencê-los. Ouça então e julgue. Lá na montanha mora uma corça, de pés brancos, com chifres que se ramificam como os chifres de um cervo. No lago que leva à Terra do Sol flutua um pato cujo corpo é verde e cujo pescoço é de ouro. Na lagoa de Corribui nada um salmão com uma pele que brilha como prata e cujas brânquias são vermelhas. Traga-os todos para mim e então você saberá onde moram seus irmãos e sua irmã. Amanhã, ao cantar do galo, partirei, respondeu Covan. O caminho para a montanha escondia-se diretamente à sua frente, e quando ele subiu alto, avistou a corça com os pés brancos e os lados manchados, no pico à frente. Cheio de esperança, ele partiu em busca dela, mas quando ele alcançou aquele pico, ela o havia deixado e seria vista em outra. E assim sempre acontecia. E a coragem de Covan quase havia falhado com ele, quando o pensamento do cão Malmor disparou em sua mente. Oh, que ele esteja aqui, ele chorou, e olhando para cima ele viu. Por que você me convocou? Perguntou o cão Malmor. E quando Covan lhe contou sobre o seu problema e como a corça sempre o levava cada vez mais longe, o cão apenas respondeu: Nada tema, em breve eu vou pegá-la para você. E em pouco tempo ele colocou a corça ilesa aos pés de Covan. O que você deseja que eu faça com ela? Disse o cachorro. E Covan respondeu: O velho pediu para levá-la, e o pato com o pescoço dourado e o salmão com os lados prateados para a sua cabana. Se vou pegá-los, não sei, mas leve a corça para os fundos da cabana, amarre-a para que ela não possa escapar. Isso será feito, disse o cão Malmor. Então Covan correu para o lado que levava à Terra do Sol, onde o pato de corpo verde e pescoço dourado nadava entre as nenúfares. Certamente posso pegá-lo, bom nadador como sou, disse a si mesmo. Mas se ele pudesse nadar bem, o pato poderia nadar melhor. E por fim, sua força falhara e ele foi forçado a procurar a terra. Ah, se o corvo negro estivesse aqui para me ajudar, ele pensou para si mesmo. E em um momento o corvo negro estava empoleirado em seu ombro. Como posso ajudá-lo? Perguntou o corvo. E Covan respondeu: Pegue para mim o pato verde que flutua na água. E o corvo voou com suas asas fortes e o pegou em seu bico forte. Em um outro momento o pássaro foi colocado aos pés de Covan. Dessa vez foi fácil para o jovem carregar seu prêmio, e depois de agradecer ao corvo por sua ajuda, ele foi até o rio. No lago profundo e escuro do qual o velho havia falado, o salmão de faces prateadas jazia sobre as rochas. Certamente eu, bom pescador como sou, posso pegá-lo, disse Covan, filho de Gorla. E cortando um poste fino de um arbusto, ele amarrou uma linha na ponta dele, mas lançou com toda a habilidade que pôde, de nada adiantou.
pois o salmão nem mesmo olhou para a isca. Finalmente estou derrotado, a menos que o Dorrandon possa me libertar, gritou ele. Enquanto ele falava, ouvi um murmúrio na água, e o rosto de Dorrandon ergueu os olhos para ele. Apanha-me, peste! Aquele salmão debaixo da rocha, disse Covan, filho de Gorla. E Dorrandon mergulhou e, agarrando o salmão pela cauda, levou-o de volta ao local onde Covan estava parado. A coça, o pato e o salmão estão aqui, disse Covan ao velho quando ele chegou à cabana. O velho sorriu para ele e pediu-lhe que comesse e bebesse. Depois que ele não tivesse mais fome, falaria com ele. E foi isso que o velho disse: Você começou bem, meu filho, então as coisas correram bem com você. Você valoriza a bênção de sua mãe, portanto você foi abençoado. Você deu comida ao corvo quando ele estava com fome. Você foi fiel à promessa de que me fez e não permitiu ser desviado por exibições vãs. Você foi hábil para perceber que o menino que o tentou a deixar o tempo para um contador de histórias falsas e aceitou com o coração agradecido o que o pobre tinha a lhe oferecer. Por último, as dificuldades lhe deram coragem em vez de lhe trazer desespero. E agora, quanto à sua recompensa, você deve levar sua irmã para casa com você e seus irmãos. Eu restaurarei a vida, mas ociosos e infiéis como são, seu destino é vagar para sempre. E então adeus, e que a sabedoria esteja com você. Primeiro, me diga o seu nome, perguntou Covan suavemente. Eu sou o espírito da idade, disse o velho.